Antes de começar, nós vamos ouvir uma musiquinha, uma musicona também. Tenho perdido e olho nada misteriosa cidade. Gratidão, terra prometida, você me deu se saciado. Em busca de um tesouro perdido no mar. Isso foi a família pela que se sabe. E o mundo se sonha que toda é pura verdade. Atlântida, reino perdido. Essa é uma música composta pelo Roberto de Carvalho e a Rita Lee, e a intérprete é a Nausete, que também é compositora, né? Os três eu adoro, né? E fala, né, bastante, fez um bom resumo do que é o mito da Atlântida. É isso que a gente vai falar, a origem disso, né? De onde surgiu. Então, em média, né, mais ou menos, pode ser até mais, foram escritos quase 2.000 livros e artigos sobre a Atlântida, além de dezenas de novelas, contos, filmes, né, baseados nessa ideia de um continente que acabou, uma ilha que acabou submergindo. Então, qual é a origem, né, desse mito? Como é que ele surgiu? Então, ele surge com o filósofo grego Platão. Quando eu descobri isso, eu achei bem interessante, né? Platão viveu em mais ou menos 355 antes da Era Comum. Ele escreveu 2 diálogos, né? 2 livros, o Timeu e Critias. E nesses 2 livros, ele acaba falando pela primeira vez sobre esse mito da Atlântida. Então não é um livro assim muito denso, né? São 2 textos relativamente pequenos, mas onde ele dá toda a introdução, fala pela primeira vez e inicia essa questão da Atlântida, que até hoje, né, qualquer coisa que aparece a respeito sempre atrai atenção. Inclusive, uma das últimas atividades do Jacques Cousteau, foi um oceanógrafo francês, foi tentar descobrir as ruínas da Atlântida. Então,
No final da vida? Ele já tinha uma certa idade e ele tentou buscar, né? Acabou não conseguindo, mas rendeu filme, ainda mais um documentário. Né? No sentido assim de que é um mito assim, que atrai todo mundo, né? Todo mundo tem curiosidade. Quando aparece algum documentário na televisão a respeito, a gente sempre procura saber, né? Então aquela história dos gregos antigos, né? Como 10% só da população que era cidadão grego, o resto era escravo, eles tinham bastante tempo para ficar no boteco tomando cerveja, né? Ainda não existia o Corinthians na época, então eles ficavam batendo papo, fazendo fofoca, e graças a isso é que surgiu a filosofia, né, grega, que deu um embasamento para quase toda a civilização ocidental que nós pertencemos, né? Isso é uma coisa legal. Não tinha o Corinthians ainda, mas já tinha cidade que era a origem do Corinthians. Tá certo. Que era grega, né? E é uma coisa interessante, é legal, porque como eles tinham possibilidade de tempo livre, eles fizeram uma coisa muito útil, né? Coisa que hoje em dia a gente vê muita gente que tem recursos financeiros e tudo, mas que não aproveitam o tempo para coisa nenhuma, né? Pelo contrário, acabam até se autodestruindo, destruindo outras pessoas. Mas os gregos tiveram essa capacidade, né? E eu admiro muito, né? Tanto que o curso Mitos e Símbolos dos Signos é bem baseado na mitologia greco-romana, mas principalmente grega, né? Inclusive isso, né, os planetas tem essa origem. Então, nesse livro, o Platão ele conta a história de 4 pessoas que estavam dialogando, né? Uma delas era o Sócrates, né? Que não existe nenhum escrito do Sócrates, o Platão escrevia em nome dele, e uma outra pessoa era o Crítias. E aí o Crítias fala de um antepassado dele, que viveu muito tempo, não sei o quê, e que esse antepassado era o Solon, né? E que esse Solon era um governante, ele visitou o Egito, e no Egito ele teve contato com o conhecimento do Egito e com esse sacerdote de Sais, que ele vai contar uma história para ele. E essa história então é de um reino muito desenvolvido, que tinha toda uma estrutura social muito grande, uma administração, uma ciência, uma tecnologia bastante desenvolvida, e que acabou entrando em guerra com os atenienses. E aí, depois de um certo momento, então, essa ilha acabou submergindo. Então, basicamente, a história que o Solon conta é essa. O Platão vai desenvolver... então, é assim. Isso é uma história real ou é apenas uma fantasia do Platão? Então, tem pessoas, né, quando as pessoas tomam posição, os estudiosos, os que acham que é fantasia, eles falam assim: Platão inventou isso porque o Platão sempre buscava uma utopia. Ele tem vários livros, A República, por exemplo, que ele começa a discutir quem deveria dirigir uma nação, se eram os filósofos, os políticos. Então, é uma preocupação muito grande dentro da obra do Platão. Então, alguns pesquisadores dizem que isso daí foi uma invenção do Platão. Uma coisa interessante também é que ele fala da guerra. E nós vamos ver que mitos modernos, como por exemplo o Senhor dos Anéis, o ápice quase da história é uma grande guerra também. Então é interessante que a gente vai se reportando a Atlântida, a gente vai vendo que muita coisa que nós temos hoje surgiu de lá. E uma outra coisa também, que quem acha que isso é apenas uma historiazinha, é que o Platão termina o segundo livro, que é o Crítias, né? Porque no Timeu ele começa dando essa introdução e no Crítias ele dá o fechamento. Então ele vai falar que estava para acontecer uma grande guerra e Zeus, que era o grande deus do Olimpo,
ele convoca os deuses para uma assembleia para discutir. Bom, o que nós vamos fazer com essa guerra? E ele fala assim, e o Deus dos deuses, Zeus, que reina pelas leis e que certamente tem o poder de conhecer a todos esses fatos, percebeu que disposições miseráveis assumia essa raça. Então, dando a entender que os Atlantes estavam já em decadência. De um caráter primitivo tão excelente, quis aplicar-lhes um castigo a fim de fazê-los refletir e levá-los à maior moderação. Para tanto, reuniu todos os deuses em sua morada mais nobre, que está situada no centro do universo, e vê do alto tudo que participa do devir. E tendo-os reunidos, disse. E aí o manuscrito para por aí. O que será que Zeus falou, né? E aí as pessoas falam, bom, se ele encerrou disso, ele era um grande contador de histórias, ele era um grande novelista, né? Deixou um gancho para a continuação e tudo. E aí fica em aberto a história. Então ele fez contar toda a história e encerra dessa forma. Então, com relação a documentos, né? Então, tirando esse texto do Platão e alguns comentários, né, de discípulos dele, não se escreveu mais nada, né, na época sobre a Atlântida. Não existe uma literatura antiga falando sobre a Atlântida, a não ser essa do Platão. Uma coisa que chama muito a atenção, né? Porque ele está falando de coisas muito antigas, né? As coisas, tradição oral, vai passando para o outro, de geração em geração. Agora, documento mesmo. E é por isso que, historicamente, né, os historiadores falam que a Atlântida é uma lenda, né? Ela não existiu. Então, oficialmente, não existiu. Se o Solon recebeu essa história lá no Egito, né? Será se não tem nada documentado nos hieróglifos egípcios? Não se chegou a nada nesse sentido? Nunca encontraram nada. E se a raiz da história foi tirada de lá, mesmo talvez eles tivessem. Então, e aí abre assim uma. Se não existe nada documentado, isso é tão forte assim, então entram outras pessoas, né, ligadas ao ocultismo, como a própria Blavatsky, falando assim. Essas coisas se encontram nos anais ocultos. Então, isso é uma história, ela vai falar, isso é uma história verdadeira, isso ocorreu, só que não existe nada registrado, né, no papel, pela tradição oral, mas que nos registros acásticos e tal, isso vai permanece gravado. E aí, os grandes seres que têm condições de acessar a alma, coisas assim, a esses registros que têm condições de recuperar tudo isso. Então são as duas posições, né? A história oficial, isso é uma lenda, né? No sentido uma lenda, no sentido que não aconteceu. E a linha ocultista que fala, não, isso daí faz parte da história. A história não oficial. Eu sempre... No caso, nós conseguimos o uso da Bíblia, não tem uma conexão. Isso, até uma das ideias seria um dia a gente falar só sobre a questão do dilúvio, né? Porque a Atlântida, a gente pode dizer que a Atlântida foi um dilúvio, né? Que acabou com ela. E ao mesmo tempo o dilúvio ele existe na tradição judaica, ele existe na tradição da Babilônia, da Caldeia, dos índios aqui do Brasil. Então esse mito do dilúvio, que a Blavatsky vai falar dos dilúvios, ela não fala só de um, fala de vários, né? Isso daí também são fatos reais. Mas quem conhece? A submersão da Atlântida seria um dilúvio. Tem história, por exemplo, está aqui. Mas não necessariamente diretamente com a história do Noé. Né? O dilúvio na época do Noé é um outro mito, que não está relacionado com a Atlântida. Pelo menos ela não faz essa referência
e eu nunca vi assim, uma ligação direta. Algum pesquisador falar, olha, dilúvio do Noé, Atlântida, eu nunca vi essa relação. Pode ser que exista, né? São dilúvios distintos, situações distintas, né? É. Aconteceria coisas diferentes, pontos diferentes. Alguma coisa como, por exemplo, o tsunami, né? Ele foi mais ou menos localizado, né? Não necessariamente foi alguma coisa mundial, mas se aconteceu um tsunami naquela época, aquele povo então teria aquela história que é contando para os filhos, para os netos. E no caso da Atlântida, além do dilúvio, tem a questão de que a própria ilha, o continente ali, ruiu abaixo, né, no oceano. Né? No caso do dilúvio bíblico de Noé, foi mais um tsunami, como o senhor está falando. Foi a inundação das águas, matou toda aquela civilização, segundo o texto de Jeová que veio fazer aquilo, e sobreviveu somente aquela família, que é a família de Noé. E aí as águas descem para lá, o território normalmente, para ser refeito. Mas no caso da Atlântida, não. É a inundação de águas, mais a submersão, parece que vulcões destruíram o continente e pôs ele abaixo do oceano. Já foi, né? Essa é uma captação bem superior, bem maior. Né? E aproveitando o gancho, né? Cientificamente, né, do ponto de vista da geologia e tudo, não existe a possibilidade de um continente ou uma ilha submergir. Não tem como fisicamente acontecer isso. E outra se levantar. E o Oceano Atlântico? Tem uma relação do nome? Divisão da... Normalmente o que dizem é que a palavra Atlântico, né, de oceano, vem do Atlas, que era um titã. Se é a forma lá, parece que encaixa certinho. Só que a questão é assim, um continente todo submergir, não existe... Mas ali existe um afastamento. Mas aí já é outro ponto de vista. O que fala é do afundamento das livros, a história ali, faz a colocação com isso. A gente depois chega nesse ponto aí. Então, do ponto de vista da ciência oficial, né, porque toda teoria científica sobre o planeta Terra tem que ter um embasamento. E não tem nada assim que fala, olha, afundou esse continente por causa disso, daquilo, outro submergiu. Algumas ilhas pequenas, né, principalmente de origem vulcânica, podem acontecer. Né? Apareceu uma ilha de origem vulcânica, né? Porque o material do manto então subiu e aí formou uma ilha. Mas é uma ilha, né? Não chega a ser um continente. Isso é alguma coisa que para mim também é difícil. Né? Eu sempre me posiciono dessa forma. Eu não chego e falo, olha, isso é assim, a verdade é essa. Eu vou colocando os fatos e tudo, eu procuro sempre pegar todos os dados possíveis para cada um formar a sua opinião. Eu não sou nenhum doutrinador. Né? O senhor é um facilitador, como o senhor diz. Isso. A postura dada aqui na sociedade teosófica é essa, cada um investigando. Né? Não importa. Então, mesmo quando a gente fala da Blavatsky, que é a doutrina secreta, no sentido assim, olha, ela fala isso. Né? Então, cada um posso um pouquinho atrás da orelha, opa, se me interessou, vou correr atrás e ver o que a gente descobre. Esse texto eu peguei de um livro escrito por dois autores, que é justamente o Dilúvio na Atlântida, né? Em busca do continente perdido. Esses dois autores, eles têm uma postura interessante porque, ao mesmo tempo que eles se baseiam nos mitos, eles também procuram evidências científicas. E o que eles defendem é que o continente antártico, né, a Antártica, é que seria um resto da Atlântida. Essa é a teoria deles. Então eu tirei esse texto daí. Então, por que esse texto? Porque é uma coisa interessante, né? Eles levantam uma hipótese muito bacana. Eles falam assim, mais ou menos há uns 12 mil anos, isso daí segundo evidências científicas, né, é que começou a agricultura. Como começou a agricultura? Né? Então, aquela história, né? Inicialmente, quando a humanidade estava se desenvolvendo, ela era nômade, ela não se fixava, então ela
pegava, sei lá, frutos, o que tinha na localidade, frutos, se alimentava daquilo, caçava, ou no inverno, ou numa época que acabava alimento, eles mudavam para outra região, atrás de outra região, que tinha possibilidade de alimentar. Porque eles não tinham o conhecimento necessário para a agricultura. Porque a agricultura não é uma coisa tão simples. Eu preciso primeiro saber, conhecer aquele alimento. Como é que eu planto aquele alimento? A questão da semeadura, colheita, não é uma coisa tão simples. Eu preciso saber a época de plantar, a época de colher. Aí já tem uma relação com a astronomia. Então, a astronomia ela está muito ligada à agricultura, inicialmente. Porque é através da astronomia que se passa a ter o calendário, e a partir do calendário que é possível plantar. Por isso que o Almanaque do Pensamento, né, ele ainda traz lá uma parte de agricultura, né, para plantar e tudo isso, essa relação está muito próxima. Então a astronomia tinha essas coisas, era curiosidade, né, a internet da época, o DVD da época, aí o pessoal acendeu uma fogueira, ficar olhando para as estrelas, né, e ficar imaginando histórias, né, ou pensar o que é isso daí, o que são essas luzes ali, uma coisa que hoje a gente não consegue, que mal e mal a gente vê a lua, né, aqui em São Paulo. Então o que acontece? Esses autores eles percebem que há 12 mil anos, que é mais ou menos o que o Platão dá, né? O Platão dava essa data de 9.600 anos, né? Antes de Cristo, como sendo a submersão da Atlântida, acaba dando para nós uns 12 mil anos, ela coincide com o que os historiadores afirmam que é o início da agricultura. Então, a partir do conhecimento e desenvolvimento da agricultura, os povos conseguiram se fixar. E aí então surgem as vilas, daí as cidades, né? E a gente sabe que os gregos eles tinham as chamadas nações-cidades, né? Cada cidade era uma nação, e até às vezes eles brincavam com os outros, né? Principalmente o pessoal de Esparta, né? O pessoal de Esparta era terrível. Bom, a questão da Atlântida, ela acaba ficando aqui ali, mas pouca gente se interessando. Aí, no século XV, mais ou menos, né, anos 1400 e pouco, começa o grande ciclo das navegações na Europa. Então, os europeus, aí já falando da história ocidental, né, que a história ocidental basicamente é a história da Europa, eles começam a desenvolver navios e aí entrar pelo Oceano Atlântico mesmo. Na época devia ser uma coisa muito brava, né? Uma coisa é fazer navegação costeira e a outra é atravessar um oceano, né? E a partir daí, então, ressurge essa ideia de um novo mundo. Eles estavam descobrindo as terras novas. E quando eles descobrem a América, eles vão juntar duas coisas. Então, a primeira é a de uma terra abençoada. Então, as Américas, né, isso que é o novo mundo. E quando eles chegam aqui, né, um país tropical, as pessoas vivendo sem roupa, né, muito naturais, eles falavam assim, descobrimos o Éden. A busca do paraíso perdido é um pouco a ver com isso, né? E na Europa, essa época foi uma época assim, e aí surgem muitas histórias, né? O próprio Marco Polo. Então, todos os viajantes, quando voltavam, todo mundo queria saber o que você viu, e aí eles falavam de coisas extraordinárias, né? Animais, plantas que não existiam na Europa, que eles vêm. Eles vão dar a descrição do jeito deles, a coisa aumenta. A gente vê isso muito em gravuras, né? Coisas muito estranhas, né? Porque é difícil fazer uma descrição para alguém que não viu um animal diferente. Então a questão religiosa aí fica muito forte também, né? Quer dizer, existe uma nova busca do Éden. E aí surgem as utopias. Que é o mito do eterno retorno. Toda
Toda música caipira fala disso. Saudades da minha terra, né? Voltar para o campo. No fundo é a mesma história, né? Quer dizer, essa volta, né, nossa para o campo é uma volta à natureza, a volta à nossa essência. Porque a gente está num mundo totalmente artificial. Nós perdemos o referencial do sagrado. E a volta ao campo é isso. Então, o caipira, quando fala, né, das músicas a respeito disso, é essa volta ao Pai. É a volta de onde nós viemos. O encontro conosco mesmo. Está falando disso. Então, há algumas coisas, né? O Thomas Moros, por exemplo, ele escreve utopia, né? Ele inventa a palavra utopia, que significa lugar nenhum. E quando eu li esse livro eu fiquei muito frustrado, porque eu achei, puxa vida, ele fala de um local ideal, né? Mas logo de início ele fala em guerra, fala em escravo. A palavra não existia? Ele que inventou? Segundo dizem, ele inventou. Então, mas a última palavra, já que existia no grego, ele pegou, fez uma junção no grego e deu essa palavra. E topo é lugar, né? E nu é como se fosse o ar, uma negação. Né? Ah, é esse sentido. Então ele criou, na verdade, uma expressão e não uma palavra. Isso. Ele criou essa fusão de não lugar. Tornou uma palavra. Mas ele vai falar, então por isso que a gente fala utopia, né? As utopias. Então, seria um local ideal, um local de harmonia, de justiça social, onde o amor prevaleça. Tudo, né? Francis Bacon, que era contemporâneo também inglês, ele vai pegar o nome Atlântida e ele fala sobre a Nova Atlântida. Ele também recorre a isso, é um romance, né? Os dois são romanceados. E o Campanella, que foi contemporâneo do Galileu Galileu, italiano, ele escreve A Cidade do Sol. Então foi mais ou menos assim, isso tudo aí dentro de mais ou menos um século, né, que aconteceu. Isso foi só alguns que eu peguei, mas tem muito mais coisas, né? Bom, a retomada da Atlântida mesmo, ela surge com o Ignatius, né, o Donnelly, que foi um estadunidense, que foi um cara muito importante, um político importante, advogado. Ele não era um cara assim qualquer, iletrado, ou assim, um cara que viajava na maionese, né? Não, ele era um cara assim com embasamento, né? Um cara que lia bastante. E ele escreve esse livro, né? A Atlântida, o mundo antediluviano, onde ele vai fazer uma extensa pesquisa a respeito no sentido assim, a Atlântida não é uma lenda, é uma verdade. E ele vai acabar pegando registros da época. Então, ele vai viver na metade do século XIX, no final. E é interessante que ele escreve esse livro em 1882. Isso Sem Véu saiu em... Você lembra, Rogério? Foi mais ou menos nessa época, né? 88, né? 88. Não, tudo bem, Rogério, imagina, não. É assim, no sentido assim, a Blavatsky escreve Sem Véu mais ou menos nessa época. E a Blavatsky lança a Doutrina Secreta, que é uma obra extensa, em 88. E ela faz referência a esse livro. Desse autor. A gente vai falar bastante dele por conta disso, desse autor. Né? Ele teve 50 edições, isso até 65 mais ou menos. Acho que hoje ainda tem tudo mais. Então, foi um livro popular e ao mesmo tempo um livro assim erudito. Então, ele, por exemplo, ele fala da parte geológica, ele faz comparação entre as línguas, né? Língua maia, ele acaba fazendo assim toda uma relação. Ele vai ter um conhecimento muito grande. E ele pega também fatos geológicos da época, que daqui a pouco a gente vai falar mais, que é eram dois navios, um navio estadunidense e um inglês. Pela primeira vez eles vão fazer prospecção submarina, quer dizer, eles vão medir a profundidade do Oceano Atlântico. Pela primeira vez, isso no século XIX. Então o Ignatius
ele acaba utilizando essa pesquisa também. Então, ele é que, na era moderna, ele traz de volta a pesquisa da Atlântida, o interesse pela Atlântida. Ele foi um livro muito popular. O clima do século XIX foi muito rico, né? Tudo aconteceu lá, aqui é só consequência, né? Ainda no século XX é consequência. E uma coisa interessante também é que esse francês, que era contemporâneo de Marx, ele escreve um conto romântico onde ele fala Mu, a rainha da Atlântida. E aí é a primeira vez que surge a lenda do continente de Mu, né, que a gente escrevia Miu. E hoje em dia a gente fala o continente Mu ou a Lemúria. Então, a Atlântida no Oceano Atlântico e a Lemúria seria um continente no Oceano Pacífico que também submergiu. Século XIX. Se a gente acha muito um continente submergir dois, aí... E eram continentes, né? Não eram ilhas, né? Então, alguns tópicos, né, a respeito da ciência oficial, porque a palavra ciência significa conhecimento, né? E a ciência oficial seria a ciência clássica, né? Geografia, geologia, física, química, né? E a doutrina secreta. Muitas vezes a gente coloca a ciência como sinônimo de verdade. Então, mesmo muitos espiritualistas, muitos teosofistas, né, quando querem falar assim, isso daqui é uma coisa verdadeira, falam assim, a ciência já confirma esse fato, como se a ciência soubesse tudo. Na ciência tem muita limitação. A ciência é limitada. Por exemplo, quando pergunta para um físico o que é luz, ele vai falar assim, a luz ora se comporta como onda, ora como partícula. Como se comporta como? Então, por que os físicos falam isso? Porque eles não sabem nada sobre luz. O comportamento não é o que é realmente, né? É só para baixar um pouco a bola da ciência, né? Agora, é claro que todo cientista ele vai sempre em busca da verdade, né? Então, assim como a gente tenta, né, ir em busca da verdade, os cientistas também. Só que eles têm uma limitação. A ciência precisa ter uma prova, precisa ter teoria. Então isso limita. É um grande limitador. Então, se a pessoa começa a partir de algumas hipóteses para tentar provar alguma coisa, cientificamente, ela já meio que fura. Tem um indiano, que é um físico, que ele fala, ele tem a fisiologia da alma, aí ele usa as teorias da física para tentar provar a reencarnação. Fica uma coisa meio estranha, né? É meio uma forçação de barra. Ele não me convence. Né? Então, uma coisa é a reencarnação, a outra é tentar usar o conhecimento da física, da mecânica quântica para explicar a reencarnação. Posso fazer analogias, tudo, mas como comprovação é meio estranho. Então, por isso que o cara da ciência é um cara chato, né? Ele vai dizer, peraí, como é que é isso? Já o pessoal ligado ao ocultismo já viaja mais, né? Já não tem tanta preocupação em justificar as coisas. Então, qualquer um que ler a doutrina secreta vai ver que a Blavatsky vai falar das coisas. Ela não se preocupa em justificar quase nada. E ela vai falando. Cada vez a gente se enrola mais, né? Que ela escreveu. Ela não é didática, né? Como o Rogério. Rogério, deixa aí, não se preocupa não. Foi mais ou menos naquela... Talvez eu escrevi em 75, talvez tenha sido publicado em 77. Então foi antes, né? Foi antes. Tá. A doutrina secreta com certeza foi A doutrina secreta foi em 1988. Já a Blavatsky na doutrina secreta, ela fala muito assim, dos anais ocultos, né? Obras que
ela conseguiu pesquisar por outros meios que não assim pegar um documento, um livro. Né? E ela fala que ela não escreveu doutrina secreta, que aquilo foi passado por outros pesquisadores, né? Mestres de sabedoria. Ela nunca fala que ela que descobriu, ela que fez. Ela fala que só está retransmitindo. Isso arrumou umas brigas lá com o pessoal lá do Himalaia, né? Não pode falar isso. Ela pegava e ia embora. Uma questão também importante é a escala de tempo. Então, pela limitação científica, por exemplo, o homem da ciência ele tem uns 120 mil anos, no máximo, né? A doutrina secreta ela já fala assim, tempos assim, muito maiores, muito mais para trás. A gente já vai ver um valor aí. Por quê? Né? Você tem fóssil, se não tiver fóssil não tem como. Agora o que a gente percebe? Cada fóssil encontrado, cada referência, né? Cada escavação, esse tempo, né, da origem do homem vai indo mais para trás. É uma coisa óbvia, né? Conforme vai avançando a tecnologia, nós descobrindo coisas mais antigas. Né? Mas ela já vai direto em coisas antigas. E o mais importante, né? Com relação à Atlântida, ela contextualiza. A Atlântida não foi só um fenômeno geológico que ocorreu. Não, ela vai colocar a Atlântida dentro de um contexto muito maior. Que a gente pode chamar de plano divino, né? A evolução, no sentido da teleologia, né? Que tudo tem um objetivo, né? Ou então, eu quero saber, eu quero buscar o objetivo daquela coisa. Então, a doutrina secreta ela é muito amarrada nesse sentido. A expressão ali, o termo ali é teleologia. Teleologia, não confundir com teologia. Não. É teleologia. No sentido de a meta, né? Tudo isso tem uma meta. Qual é essa meta? É a lógica da distância. Distância, né? Nesse sentido. Qual é a distância meta? nesse sentido. Estamos na meta. Então, por exemplo, nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Não é aquela coisa, eu vou morrer, acaba tudo, né? O mundo vai acabar, né? O objetivo, nesse sentido. O objetivo, que é uma coisa interessante que deve existir, né, outros movimentos, outras doutrinas, mas como a doutrina teosófica nunca viu alguma coisa tão abrangente. Se a gente quiser saber sobre o átomo, a gente vai encontrar alguma coisa lá. Se quiser saber sobre a alma, vai encontrar alguma coisa. Se quiser saber sobre planta. Então, a doutrina teosófica ela é muito abrangente. Coisas que outras doutrinas elas são mais restritas. O que muitas vezes é interessante também. Né? Por exemplo, quando nós pegamos o Espiritismo ele foca muito no homem. Essa você precisa saber. Se existe o Atlântida, não, isso é tudo besteira. Tá? Você tem que focar em você. Você está aqui para quê? O que você está fazendo? Então isso dá um desenvolvimento pessoal até maior do que, às vezes, para nós filosofistas, né? Porque o espírita põe a mão na massa. E a função dos religiosos convencionais é essa, trabalhar com os grupos, com as comunidades. Né? A teosofia já tem essa coisa ampliando, né, de todo o conhecimento. Então, aí nesse caso, a doutrina teosófica fala em rondas, cadeias, né, raças, são vários ciclos. Então, raça no sentido de toda uma civilização que vai se desenvolver para desenvolver, para evoluir num determinado sentido. Então, por isso que tem características, né? Então, no caso dessa escala de tempo teosófica, a Blavatsky fala, assim, só pegando um dado, né? Os reinos mineral, vegetal, animal e humano levaram 300 milhões de anos para evoluir. A gente fala assim, peraí, 300 milhões de anos? Não dá para ter ideia disso. E ela fala assim,
Bom, 300 milhões de anos para evoluir e outro tanto, né, para chegar no estágio que a gente está. Esse astral de aço. Isso, então esse astral aí, em parênteses, é humano astral, porque muitas vezes ela usava o astral como o que a gente usa hoje na literatura teosófica como etérico, que faz parte do plano físico, ainda não chega a ser astral. Está mais próximo, é mais denso, mais próximo do físico do que o chamado plano astral da teosofia. Ela não usava a expressão etérica, não usava? Essa expressão como etérica? Não é bem que ela não usava, que ela usava o astral nesse sentido. Porque o pessoal que veio depois escrevendo as obras e destrinchando o que ela escreveu, começou a montar uma outra nomenclatura. Às vezes a nomenclatura indiana, sânscrita, é mais difícil, começaram a dar nomes ocidentais, né? Mas onde normalmente aparece astral, ela está falando do etérico. Porque os primeiros humanos ainda não tinham um corpo físico denso, né? Isso. Então, e falando do que é chamado raças raízes, né? Eu estou fazendo parte de um plano evolutivo. Então, toda uma divisão setenária, que é mais uma divisão didática do que outra coisa, né? Então, seriam 7 raças raízes. Cada raça raiz ou cada civilização, né? O termo raça causa muita confusão, era dividido em 7 sub-raças ou 7 sub-civilizações, cada uma desenvolvendo um fator, e aí uma acaba, enquanto está aparecendo uma, outra ainda existe, né? Existe uma mescla, né, dessas civilizações. Os termos que ela usa são muito interessantes porque ela tira das instâncias de Dizion, como o Rogério falou, né, o Pai Eterno, que a tradução não é bem essa. Então, as traduções, né, a forma de se trazer isso para o Ocidente é bastante complicada. Então, a primeira, muitas vezes, é chamada raça de sombras, justamente porque não tinha um corpo físico ainda. Então, ela, inclusive, fala, a natureza estava fazendo tentativas, e às vezes fala, a natureza fracassou nesse sentido. É muito interessante. Filhos da Yoga, ele diz que os chamados pais possuidores do fogo, eles ficavam em meditação, e em meditação eles criavam esses seres humanos, que ainda então não tinham corpo físico, porque o próprio planeta Terra ainda não tinha possibilidade de ter matéria física como nós temos hoje. O planeta ainda estava se formando. Tá? E é interessante que ela fala que a localização era no Polo Norte. É muito interessante. Como o Polo Norte, né, não tem muita terra lá. E lembrando também que o polo magnético, o próprio Polo Norte, como eixo de rotação, muda de tempos em tempos. Então, esse Polo Norte poderia ser, eu olho assim e falo, pode ser outro lugar, não necessariamente o Polo Norte mesmo. Então, nascidos de si mesmo, porque o tipo de reprodução era uma reprodução que o próprio ser se reproduzia. Oi? Então é falado muito assim, mais ou menos em algumas classes, né, a evolução ela se deu de várias formas. Então, num momento pela biologia, depois pela bissexualidade, até chegar à heterossexualidade, no sentido da procriação. Ela usa muitos termos e aí acaba muitas vezes, peraí, isso daqui é isso, aquilo, por isso que o glossário teosófico ajuda também. E a procriação era profissão, né? Era por separação. Os primeiros humanos se dividiam, porque era uma matéria não era uma matéria muito densa, né? Uma matéria mais frágil. Vai chegar uma hora que uma ameba, né? Se dividiu, crescer mais. Ou por excrescência também. Bom, aí passando a primeira raça,
surge a segunda raça, que muitas vezes é chamada de nascidos do suor, no sentido que brotava, né, daquele ser alguma coisa, como se fosse uma planta, né, surgiu um broto e depois esse broto aí tinha uma independência. Então os seres humanos, né, acabavam se apropriando dessa forma. Não existia morte aqui, eles não morriam. E aí entram os chamados espíritos da natureza, que são seres, né, angelicais, que estavam ajudando a construir. Então, uma descrição interessante, né, que eles colocavam como se partículas de matéria, né, agregando matéria àquele ser, para que ele formasse uma casca. Então, aí a parte exterior dos primeiros humanos, depois passaram a ser a parte interior dos da segunda raça. Os corpos estavam se formando, ainda não na matéria física. Aí se tiver alguém aqui, algum Indiana Jones vai falar, esse negócio aqui não tem fóssil. Não tem, né? Quer dizer, cientificamente eu nunca vou chegar a isso. Não tem como. Ou eu acredito nisso ou não. Aí cabe a cada um. Não tem como uma prova científica. E aí então a sombra, né, da primeira raça se tornou como se fosse um núcleo etérico da segunda. E também tem essa característica, cada raça, cada civilização tem assim uma terra, um continente, um espaço, né, como aqui seria o Polo Norte, aqui é chamado continente hiperbóreo. E aí voltando à mitologia, vocês veem que eu gosto de mitologia grega, né? Na mitologia grega, quando fala do deus Apolo, o deus Apolo era o deus Sol. Ele vinha numa carruagem do leste e ia para o oeste. Né? A própria representação do ciclo do Sol. Né? Depois no dia seguinte ele voltava. Só que tinha uma época do ano que ele falava, agora eu vou tirar férias. E ele ia, né, segundo a descrição da mitologia, para a terra hiperbórea, terra dos hiperbóreos, que era uma terra tropical, tinha jardins, frutas. Só que ele se dirigia ao norte. A gente fala assim, né? Eu li a primeira vez e falei, ao norte, se ele for para o norte, ele vai para o Polo Norte, eu fui para caramba. Né? E a gente começa a pirar, se começa a levar ao pé da letra. Então, se a gente lembrar, né, que houve mudanças climáticas e tudo, mesmo a constituição das terras não era a mesma, então realmente pode ser que esse continente hiperbóreo fosse totalmente diferente, né? Fosse um clima tropical indo para o norte. É a forma que eu interpreto essa. Bom, depois a terceira raça raiz, essa daqui já tem corpo físico denso. Como a natureza estava experimentando, ela primeiro construía seres enormes, que eram gigantes. Então diz que as estátuas, por exemplo, da Ilha de Páscoa, era o tamanho dos humanos daquela época. Um ser gigantesco, 8 metros de altura. Né? Quando a gente pega na Bíblia, né? Davi contra Golias. Golias era um gigante. A gente pode falar, é uma lenda. Né? Porque aí já era cruzamento de civilizações. Né? Ainda tinha uma civilização que tinha corpo de gigantes e tinha outra que já tinha corpos menores. Aí começa a fazer sentido, né? Eu não sei se é verdadeiro, mas não sentido. Olha aí, já está fazendo sentido, está melhorando. Não é tão estranho assim. E aí eles desenvolveram a nossa visão, né? Então é a época dos ciclopes, né? Um olho só. Aí começaram a surgir os outros 2 olhos. Então aquele olho inicial atrofiou, então virou a terceira visão, né? Que é o chakra ágil. E aí a gente chega na quarta raça, que é basicamente chamada raça dos Atlantes, né? E aí surgiu a reprodução sexual, né? Então, houve a divisão dos sexos. E a Blavatsky fala que no mito de Adão e Eva é uma representação dessa fase aqui. E eles eram chamados também filhos da mente, que é quando começa a se desenvolver a mente nos seres humanos.
Não que eles não tivessem mente, que não tinham a mente desenvolvida. Eu acho que até hoje, eu vejo as pessoas não têm, né, mental muito desenvolvido, né, imagina naquela época. E aí começa a mesclar, né? Então muitas histórias vão falar sobre lemurianos e atlantes, né? Não com esse rótulo, mas se a gente começar a analisar mitos, né, a gente tem relação, né? Então 18 milhões de anos, né? No meio da terceira raça é o fim da chamada Idade de Ouro, que é o paraíso, né? É o Éden. Então é por isso que a questão sexual trouxe o pecado. Que legal, está fazendo sentido. Não sei se é verdadeiro, mas começa a fazer sentido. E aí então aquela coisa, né? Agora você vai sair do paraíso, você vai ter que trabalhar, suar, para poder comer. E aí então, coisa que não existia, né? Que eram temperaturas baixas, né? Então, começa a surgir o frio, aí os homens começam. E é interessante, não é tanto que o pudor, né? Não é que o Adão se sentiu nu, mas por conta do frio começou a se vestir, construir abrigos. Bom, então nós, né, estamos na quinta civilização, tudo, né, que é ariana, mas aí já é uma outra história. Então, entramos agora no ponto de vista já da doutrina secreta, né? O que a Blavatsky fala a respeito da Atlântida. Então a gente já contextualizou um pouco, né? Então a Atlântida está relacionada com a quarta raça, que teve assim um desenvolvimento, como eu disse, um desenvolvimento da mente. Então a doutrina secreta, volume 3, na edição brasileira, né, o volume 3 é a antropogênese, né, fala sobre a origem do homem. Tá? E essas ideias estão todas espalhadas no livro. É um desespero, porque a edição brasileira não tem esse remissivo, e quando a gente quer saber de alguma coisa, tem que ir folha por folha. E ela repete muita coisa em vários pontos, né? Então, com alguns selecionados não fica muito cansativo. Bom, então, ela aqui vai fazer uma referência ao livro do Ignatius, que escreveu sobre a Atlântida. Não poderia haver confirmação mais expressiva dos nossos acertos que neste fato, a elevada cordilheira da bacia do Atlântico, que tem altura de 9.000 pés e se estende para o sul um percurso de 2 a 3 milhas a partir de um ponto próximo das Ilhas Britânicas, torce primeiramente para a América do Sul, depois muda quase em ângulo reto para continuar em uma direção sudeste até a costa africana, de onde se prolonga para o sul, rumo Tristão da Cunha, que a Tristão da Cunha é uma ilha descoberta pelos portugueses, né? Essa cordilheira é o resto de um continente atlântico, né? Esse Atlântico no sentido de resto da Atlântida. Então isso que ela acaba falando. Então, em que ela se baseou? Lembra que eu falei, né, 2 navios que começaram a pesquisar sobre o fundo, né, qual a profundidade do Oceano Atlântico? Legal, então eles foram com radar, né, sonar para descobrir, né, GPS. Por incrível que pareça, eu achei um barato isso. Era com cordinha, um peso numa corda, soltava e ia soltando. Opa, parou. Quanto mede aí? Aí eu anotando. Eu acho assim, século XIX a Bíblia, né? E aí depois, mais adiante, eles conseguiram fazer um perfil, né? São os 2 navios, é o Challenger e o Dolphin. Então um era inglês e o outro era estadunidense, e eles faziam um perfil do Oceano Atlântico. Então indo desde as Bermudas até a Ilha da Madeira. Porque a Ilha da Madeira e Açores é o que a maior parte dos pesquisadores falam que são restos da Atlântida, porque é muito alto, né? Se a gente for ver pela medida. E o resto é o assoalho do oceano. Então são pontos bastante elevados. Então o Ignatius ele fala, isso daqui é o resto da Atlântida. E a Blavatsky confirma.
Uma coisa que assim, eu relacionei de uma forma direta com o Júlio Verne. Muitas vezes a gente fala assim, o Júlio Verne era um cara que fez previsão, o que ele fala nos livros não existia, submarino, balão. E a gente vai ver ao contrário. Quase tudo isso existia na época. Submarino já existia, claro que não era um submarino nuclear, mais ou menos como o que ele descreve. Mas já existia batiscafo, coisas assim. Já tinha um posto motor para andar no fundo do mar. Viagem de balão já existia. Bom, e qual foi assim, o grande mérito do Júlio Verne? Primeiro foi fazer essa pesquisa. Ele estava a par de toda a ciência e tecnologia da época. E não tinha internet, não tinha Google. Quem leu na juventude algum livro do Júlio Verne, pega de volta e vai ver o cara sabia de tudo. Ele conhecia história. Ele fala de todos os personagens da época que estavam fazendo alguma coisa. O primeiro livro que ele escreveu, 5 Semanas em um Balão, ele fala a respeito do... agora esqueci o nome. Richard Burton, que foi um pesquisador inglês, o cara viajou pelo mundo todo, a história dele é linda pra caramba. Ele cita esse cara que ele foi explorar e foi tentar descobrir as nascentes do Rio Nilo. Ele cita esses caras lá, eram contemporâneos. A Blavatsky faz a mesma coisa. Ela tem aquele conhecimento, né, dos anéis ocultos, mas ao mesmo tempo ela está discutindo coisas que era o que rolava na época, nos jornais da época. Sem internet. No Ciências da Doutrina Secreta, comenta que a Blavatsky ela tinha acesso, porque os mestres explicavam, olha, na fonte X está saindo isso aqui. Assim, tinha muitos casos, por exemplo, que se fosse contar o que a Blavatsky sabia, que estava sendo publicado em jornal, as pessoas ficavam com medo, porque ela estava com uma localidade que o jornal não ia chegar lá. E ela tinha conhecimento. E uma pessoa só não tem condição de fazer tudo isso. Por isso que ela fala que não foi ela que escreveu, né? Quer dizer, ela escreveu, mas ela acabou compilando, né, o conhecimento. Ela mais organizou praticamente, né? Ela foi uma redatora, né? Quando ela confessa que fez um bom perigoso, uma redatora. Ela foi recebendo as fontes e foi o E esse também é um mapa que aparece no livro do Ignatius e que é o que ela cita, né? E essa chamada cordilheira, o dorsal do Médio Atlântico, que é uma parte mais elevada, que ela fala aqui, no texto que a gente viu antes, que aí seria o resto da Atlântida. Porque o Platão fala que estaria, né, uma ilha, que estaria a oeste, que teria o tamanho da Ásia e da Líbia juntos, isso aqui, a descrição que ele faz é mais ou menos essa. Então, o Ignatius acaba colocando a Atlântida mais ou menos nessa região, né? E esse daqui é um elevado que existe no Oceano Atlântico, né? Então, uma nota de rodapé da doutrina secreta. Esse acontecimento, a saber, a destruição da famosa ilha de Hurta e da ilha menor da Itia. Então, por quê? Né? Ela acaba adotando os termos Lemúria, Atlântida, que já eram mais ou menos comuns na Europa. Mas a tradição mais oriental, mais da Índia, essas ilhas têm esse nome, né? Hurta e Daitia. Então, de vez em quando ela acaba citando essas ilhas. A destruição que se deu há cerca de 850 mil anos. Ela acaba dando duas datas. Essa é a data mais antiga. No fim do período Plioceno, então não deve confundir-se com a submersão do continente principal da Atlântida durante o período Mioceno. Os geólogos, façam o que fizerem, não podem reduzir a 850 mil anos somente o tempo que se passou desde o período Mioceno, na realidade há vários milhões de anos,
que desapareceu a massa principal da Atlântida. Então, ela trabalha com eras que acabam não batendo com as eras geológicas oficiais. E quando ela fala da ilha de Platão, ela fala: a ilha de Platão foi um resto que sobrou, mas o grande continente da Atlântida já tinha submergido. Então, como continente, fica melhor explicado. Ou seja, já havia sido destruições ao longo de milhares de anos. A história mesmo dos Atlantes indo embora já veio depois, e que foi a finalização. E essa ilha então seria chamada ilha de Poseidon, né? Poseidon é o Netuno, deus dos mares. Foi a última que submergiu. Em outro ponto ela fala: e também há 850 mil anos, na época em que submergiram os últimos remanescentes do grande continente Atlântico, uma data bem anterior ao que Platão falava, e aí no rodapé ela fala: convém ter presente que os últimos remanescentes, a que ora se alude, se referem àquelas partes do grande continente que ainda subsistiam e não a nenhuma das numerosas ilhas que eram contemporâneas do continente. A ilha de Platão, por exemplo, era um desses remanescentes. Os outros submergiram em várias épocas anteriores. O que então fala em relação à ilha nascendo e descobrindo algo? A gente chegou a data exata em que houve fundamento geral de Atlântida. Seguindo nessa mesma linha, uma pergunta, do meu ponto de vista concreto, inclui também nessa parte da mudança das gerações das raças? Isso. Só Então, isso precisava saber. Vincula uma coisa com a outra. Isso. É assim, como se fosse assim, uma nova civilização, ela não pode se estabelecer num terreno antigo. Precisava só saber sim ou não. Então ela fala que existem 7 continentes, né? Então, por isso que a gente fala assim, né? O mundo vai acabar em 2012, vai ter tsunami, não sei o quê. Talvez sejam lembranças, né? Ou alguém que canaliza alguma coisa dessas verdades, né? Então, assim como o continente da Lemúria desapareceu, a Atlântida desapareceu, porque quando eu comecei na sociedade teosófica, eu era mais jovem, aí tinha aquela coisa assim, a sexta raça vai surgir aqui na América Latina. Nossa, que bacana! A América Latina não vai existir mais. Brasil, brasileiros, não vai existir mais, por exemplo, vai ser daqui a milhões de anos. Quer dizer, pode ser que espacialmente, onde hoje está localizado, mas vai ser um outro continente. Né? Então essa intervenção aí foi legal para isso. E aí a última mudança notável, né, que ela fala que ocorreu há 2000 anos, que é o que o Platão cita. E foi seguida pela submersão da pequena ilha Atlântica, a qual Platão deu o nome de Atlântida, que era do continente a que ela pertencia. E ela fala, eu coloquei esse trecho que é muito interessante. A geografia na antiguidade era uma parte dos mistérios. Ela coloca geografia com maiúscula, mistérios com maiúscula. A gente fala, nossa, geografia é aquela matéria chata que tinha que decorar, ou então fazer prova na escola. Quer dizer, claro que ela não está falando dessa coisa descritiva. Né? E aí o Zohar, que é um livro sagrado hebraico, né? Ele fala, estes segredos das terras e dos mares, né, foram comunicados aos homens da ciência secreta, mas não aos geólogos. Então, ela ainda falando, Platão, ao reproduzir a versão tal como foi transmitida a Solon pelos sacerdotes do Egito, confunde intencionalmente como teria feito qualquer iniciado.
Então ela reconhece Platão como um iniciado. O Platão não estava falando besteira, né, do ponto de vista dela. Ele sabia do que ele estava falando. Ele pode até contar como uma historinha, né, uma conversa entre 4 amigos, né, mas é uma forma de transmitir uma coisa um pouquinho maior. Os 2 continentes atribuindo à pequena ilha que afundou por último todos os acontecimentos relacionados com os 2 grandes continentes, o pré-histórico e o tradicional. E aí ela coloca uma outra coisa muito interessante também, né, que é caso para a gente pensar, pesquisar. Sendo Platão iniciado, tinha que usar a linguagem velada do santuário. Os do tempo de Platão, o tempo de Platão seria os séculos, né, centúrias, quando era falado, né, de Platão, os escritores iniciados, pelo menos, significavam por 1 milênio, não 1000 anos. Então, quando falam 1000 anos, milênio não era 1000 anos, mas 100 mil anos. Então, era uma forma velada deles falarem sobre as grandes verdades. E aí a gente vê por que o tempo, né, o tempo real, seria muito maior. Por isso, em vez de 9.000 anos, os iniciados deem 900.000 anos. Período durante o qual, isto é, desde o primeiro aparecimento da raça ariana, quando as partes pliocenas do que foi a grande Atlântida principiaram a submergir e outros continentes a surgir, até o desaparecimento final da pequena ilha Atlântida de Platão. Então a gente verifica 900.000 anos, está muito próximo dos 850.000 anos que ela fala. A qual Platão estava se referindo? Esse é um texto tirado, agora já estão falando do grande continente Pangeia, né? Então, a geologia escrito por um teosofista, por um artigo de uma revista teosofista. A geologia moderna é da opinião de que todos os continentes atuais já foram parte de um grande supercontinente que é rotulado de Pangeia. O Pan, né? Todo, e Gea a Terra, né? Toda a Terra. Então essa teoria, ele fala um pouco depois, né? Foi proposta pela primeira vez por um alemão, Alfred Wegener, que ele fala assim: existia um continente único. Então, por que ele fala que era um continente único? É aquela coisa quando a gente pega o mapa, né, e vai encaixar direitinho a América do Sul com a África. Então ele foi a primeira pessoa a propor isso de forma científica. Não sei se foi a primeira pessoa no mundo a propor isso, mas de forma científica foi. Isso em 1920, né, em Karl Blavatsky já era falecido. As placas, é isso? Os continentes. Todos os continentes que estavam juntos. A gente já vai ver uma figura que ilustra isso. E que depois foram se separando. Bom, como é que ele tentou verificar isso? Então, através de fósseis, né? Animais que tem na África, que tem aqui no Brasil principalmente. Até hoje, por que não aceita totalmente essa teoria pelos cientistas, né? Justamente porque não chegou a uma causa. Tá, os movimentos estão se movimentando, os continentes estão se movimentando. Mas por que eles estão se movimentando? O cientista é chato, né? É pior que São Tomé. Eles estão fazendo o papel deles. Mas é uma teoria bastante aceita hoje em dia pelos geólogos. Professor, São Tomé é o patrono dos cientistas? Poderia ser. Poderia ser. Então, se a hipótese, né, da chamada Pangeia, né, ou deriva continental, está até mais em evidência e raciocínio, só o tempo dirá. Quando se considera como uma teoria moderna que as Américas, Europa e África estavam inicialmente juntas, parece não deixar espaço para um possível continente médio-atlântico, um continente ali no meio. A gente vai ver depois, né, que é alguma coisa que eu tenho dúvida. Bom, se era assim, é estranho, né?
Não dá para encaixar nada aí no meio. Por que ele não fala da Ásia? Dá? Só Europa, África e América. E a Ásia? Porque está falando que estavam juntos, né? Os continentes estavam juntos, né? A Ásia já fica um pouquinho mais para o outro lado. Apesar de que a Blavatsky fala que ainda estava junto com a América do Sul. Eu fiquei tão contente quando eu li isso. Olha só que legal, né? Só que depois a gente vai ver no mapa, mesmo junto está meio afastado, né? Tem a África no meio. Então o continente Pangeaniano é aceito ter começado a se separar há cerca de 200 milhões de anos, que é o tempo suficiente para ser coerente com o ensinamento teosófico. E aí o autor continua, né, o autor desse texto. Além disso, devemos ter em mente que, enquanto ainda composto por placas continentais, grandes porções da América ou da Europa à África podem ter passado longos períodos de tempo submersos. Né? Porque a Terra não é tranquila, como a gente vê. Né? Então, a teoria da deriva continental, que é essa da separação dos continentes, sustenta que as placas da crosta que formam os continentes foram definidas inicialmente em movimento pelo levante de uma cadeia de montanhas, que seria essa cadeia do Médio Atlântico. O Atlântico tem uma cadeia, né, que é o que nós vimos no mapa, de montanhas submersas que correm em toda a sua extensão e que apoia a teoria da deriva continental, bem como as reivindicações da teosofia sobre a Atlântica. Então esse Mark Jaco é que escreveu esse artigo. Né? E é um dos mapas, né, que mostra inicialmente todos os continentes juntos. E a gente verifica, né, pelo corte, né, encaixa direitinho. Se a gente desenhar num papel as Américas e a África, depois recortar, dá certinho. E a Índia, ela acaba ficando do lado do caramba, fica junto com a América do Sul por essa teoria. Então, depois formaram dois grandes continentes, né? Ao norte Laurásia e ao sul Gondwana, se separaram, e aí, então, durante o tempo, e aí houve essa separação. E realmente a América está se separando, as Américas estão se separando da África. Acho que todo mundo sabe, né, do projeto das tartarugas marinhas, né? O projeto Tamar, né, que é muito famoso, que acabou recuperando, dessa vez, as tartarugas marinhas, que elas vêm lá da costa africana, atravessam o Oceano Atlântico, botam os ovos na costa do Brasil, principalmente Bahia, né? Acabam de botar ovo, porque a mamãe tartaruga não é uma mamãe assim, muito apegada aos filhos, né? Acaba de botar ovo, vai embora, nem vê a cara deles, nem nada, né? Depois os bichinhos acabam eclodindo e já procuram a água, e aí tem todo o projeto de Tamar, que é justamente cuidar dos bichinhos e tudo, né? E a gente fica pensando, o que essas tartarugas vêm na cabeça, né? Atravessar o Oceano Atlântico inteirinho, botar ovo e depois voltar. E aí tem uns caras que falam assim, é que antigamente era um rio aqui. As tartarugas falam, vamos botar o ovinho do outro lado do rio, e eles ainda nem chegam só pela gente. Eles vão ficar chorando, querendo comer, tudo. Atravessava o rio, botavam e voltavam. E atravessava o rio, botavam e voltavam. E eles não perceberam que os continentes estão afastando. Professor, sem lembrar que a fauna, ou seja, os animais da África, eles são de grande porte. Né? E já da nossa costa, já não tem tantos animais de grande porte. Acho que a preocupação das montanhas tartarugas é lá um pouco do outro lado e correm menos risco de serem devorados por animais da Mas pré-historicamente tinha as tartarugas, os preguiças gigantes, né? Tinha alguns que não eram tão bravos, porque os africanos realmente são muito bravos. Né? Uma coisa interessante, né, que tem o elefante que tem a orelha menor, ele é indiano. O elefante com a orelha maior é africano. Talvez até pela população indiana
não perseguir, não matar, o elefante indiano é muito mais tranquilo, mais manso do que o africano. Os animais, como você falou, os animais africanos são maiores, são muito mais ferozes. Né? Minha praia. E aí até chegar no ponto aqui, né? Então, o que esse autor fala é assim, se a gente verificar essa teoria de acordo com os 200 milhões de anos, mais ou menos a gente consegue fechar com a da doutrina secreta, senão não dá para fechar. E também, então, voltando, né? Não existe uma explicação científica, uma evidência que um grande continente possa submergir ou um outro grande continente emergir. Mas, né, a gente tem que considerar em uma época muito grande, né? Milhões, bilhões de anos. E o que a gente está vendo hoje em dia com a Terra, nessa mudança climática, tudo, cataclismos, a gente não sabe se é alguma coisa referente a uma até preparação para uma outra civilização que esteja aparecendo, né? Se fala muito das crianças índias, né? São crianças que têm uma percepção de mundo diferente, tudo. É interessante porque dá um conforto para a gente. Então não é o final do mundo, é uma preparação para uma outra geração. E aí a gente abre para perguntas, debates, sugestões. O tempo é mais ou menos longo para... Como que era a vida cotidiana dos Atlantes? Olha, eu particularmente, assim, sinceramente, o Leadbeater faz essas descrições, né? Leadbeater foi um autor teosófico pós-Blavatsky. Eu não me apego muito a esse tipo de descrição. Eu gosto do Leadbeater relacionado a química oculta, outras coisas. Quando ele se volta para isso, eu não me detenho muito. Não sei, parece meio fantástico, assim. Não que ele tivesse feito de propósito, alguma coisa falsa ou não. Que para mim, eu acho estranho. Eu ainda não peguei um gancho assim e falei, opa, vamos ver o que ali tem de verdade ou não. O que é falado, né, não só por ele, mas a Blavatsky, é que os Atlantes acabaram usando o conhecimento deles para a chamada magia negra. Né? Eles acabaram utilizando no sentido de destruição. Tanto que tem essa, né, o final é a briga dele com os atenienses. Né? Os atenienses. Atenas. E Atenas. Mas agora, a questão é os atenienses, vigiados dos Atenas, não eram os de Atenas para... Isso que eu ia falar, não pode ter. Sim, isso veio do lugar disso. Ou se tratava de outros atenienses. Então, como essa parte da Blavatsky não fala dessa briga, né? O Platão que fala. Né? Então, seria uma outra cidade chamada Atenas. Até que dá uma quantidade de anos, né? Tinha lógica, né? Como foi transferido, porque isso já não sei, Nós lembrar que ou ele utilizou esse nome, que era um nome que teria algum significado. A linguagem da velada, né? Por isso que a impressão que dá, né, lendo Blavatsky, é assim, ela levantou bastante o véu, só que ela não mostra de uma forma tão tranquila. Você quer saber? Então se vira. Vai atrás. Ela não deu tudo mastigadinho. E a gente percebe que se ela revelou tudo isso daí deve ser o quê? 1%, 0,1% do que esses seres conhecem, né? O que ela teve acesso, que os mestres da sabedoria conhecem. Eu acho isso interessante no sentido da gente
abrir um pouco a mente nossa, né? Às vezes a gente tem uma visão muito assim, nossa, muito da civilização ocidental, da ciência, que não é ruim de forma nenhuma. Mas não necessariamente eu tenho que pegar essa verdade absoluta. Não. Você tem mais coisas aí. Né? Eu achei isso interessante nesse sentido. Pessoal, tem inclusive uma teoria que é sustentada por um geólogo falando que a própria esfinge é fruto de uma erosão de água da chuva, né? Que remete à idade da esfinge há milhares de anos atrás, na época que talvez fosse uma floresta tropical naquele local. E é uma teoria que não foi discutida por nenhum geólogo, né? Foi uma teoria que incomodou muito se isso foi década de 80, começo da década de 80. Essa teoria que atrapalhou toda a história oficial aí dos arqueólogos, né? E talvez existem até teorias que as esfinges e as três pirâmides remontem da época de Atlântida, né? Tem essa teoria. Entre a Alemanha e a Atlântida, da mas já erosão. no início. Eu acho interessante uma pesquisa científica, né? Principalmente por geólogos que analisam o tipo de erosão que se deu na esfinge e não poderia ter sido uma erosão fruto do vento do deserto, e sim da queda de água da chuva. Atrito com areia. Né? Não poderia ser, né? E conseguiu desmentir esse geólogo, né? Procurou outra teoria. Bem interessante. Os egípcios, os faraós, parecem descendentes dos Abraãs, até com descendentes extraterrestres e possuídos grandes. Com relação aos extraterrestres, a Blavatsky fala bastante dos senhores da Lua, senhores de Vênus. E era uma coisa interessante, que a primeira vez que eu vi, eu falei, opa, cara, como é que eles vieram pra cá, tem desculpador, como é que é isso? Então, esses daí seriam realmente... por isso que o Eric von Däniken, na realidade, ele aprofundou as pesquisas, mas nenhuma dessas teorias é dele. Mesmo antes dele, ainda o Jacques Paul e o Berger falaram a respeito disso. Quer dizer, a questão de civilizações extraterrestres aqui ensinando não é uma coisa dele, né? Como muitas vezes ele dá a impressão de ser. Né? Então, esses seres, eles teriam tido uma evolução em outro planeta e depois eles vieram ajudar a formação da humanidade. Tem um filme muito bonito que é o Excalibur. O diretor pegou a lenda do rei Arthur como mito. Ele fez de propósito, né? Ele coloca uma armadura muito reluzente, sabendo que na época do rei Arthur não existia armadura. Mas ele faz justamente porque ele pega o lado mítico do rei Arthur. Tem uma cena, tem várias cenas muito bonitas. Tem uma que o rei Arthur já está meio perdidão, né? O reino já está meio se dividindo em briga, né? E o Merlin, né? Que também a figura do Merlin eu acho excepcional, né? Que realmente eu não acredito. Isso é uma coisa minha, né? Aqueles mestres de sabedoria bonitinhos, né? Jesus de olhos azuis, eu acho que ele, né? Era alto, né? Ele não era assim, né? Eu acho, né? Porque senão ele chamaria muito a atenção. Para mim, o Yoda do Guerra nas Estrelas, né? Que ele baixinha muito mais próximo do mestre. Então tem uma cena no Excalibur que o Merlin, né? Que o Merlin seria a figura de um grande mago, né? O instrutor do rei Arthur. Ele está passando no meio da batalha e ele fala assim, né? No sentido assim, deixou o pessoal brigando. Ele fala assim, acabou a era dos deuses, está começando a era dos homens. Então é mais ou menos assim, os deuses, né? Quer dizer, esses seres que vieram aqui para nos ajudar, eles teriam falado, bom, o que a gente tinha que fazer, nós fizemos, né?
papai agora vai embora, a mamãe vai embora, você se vira, então eles se afastaram. Então, ficou por nossa conta. E a questão dos faraós terem origem divina, né? Os próprios imperadores do Japão, a gente vê isso em várias civilizações, né? Eles serem de origem divina, provavelmente remonte a essa época. Ou até como o mito, né? O mito persistiu. Hoje a gente vê isso, né? A gente olha um político, fulano de tal, é um ladrão corrupto, tudo. Fulano, um governador, um presidente, puxa vida. Eu cumprimentei o cara, estava fazendo campanha de a mão para ele, nem vou lavar mais a mão. Então a gente ainda tem essa adoração, que talvez seja a nossa alma recordando alguma coisa muito, muito antiga. Nossa. O Ciro Bandeirantes tinha um repórter chamado Antônio Carvalho, e em algumas séries que ele falava em questão do e também o vocais que eu tive já ouvi isso, se eu também a mesma resposta, e as gerações quando eram relacionando a questão da geração da raça e dos sobrevivência, estava voltando quando a criança se corrigiu, e a cada geração dessa que vai se trocando, os dedos da mão correspondem. Já ouviu falar isso? Responderia a civilização. A civilização, justamente. Então, nós estaríamos na quinta geração. Não, cabeça. Nesse caso, os saudantes seriam criados. A quarta geração. Por isso que o Simpson tem só 4 dedos. Então, eles tomaram tempo de Nick também. O que a Blavatsky fala é que cada civilização veio desenvolver um sentido. Ela não determina, ela levantou o véu e falou: se vira. Ela fala, né? A primeira foi o tato, né? Por isso que a gente falou da visão, audição. Ela fala isso. E a nossa vai desenvolver a mente, né? O lado mental, os Atlantes, ela consta que desenvolveu o astral, o emocional, né? Então, o interessante é, se a gente fizer um paralelo, conta um pouco a história da nossa própria evolução como ser humano, né? Mas não só física, né? A gente tem a evolução do corpo etérico, dos sentidos mais grosseiros, do astral, né? Das emoções, da mente, e a próxima raça, a sexta, já seria o desenvolvimento do corpo físico, do intencional, né? Não tem essa história das ondas e cadeias, para analisar, é bem profunda. Essa próxima raça, uma comparação e há sinais de que a gente precisa mudar a configuração do planeta para receber, certo? Uma raça. Você pode prever uma nova configuração de como ficará o planeta? Não tem ideia. Vai vir água, aonde vai ser? Não tem ideia. Não sei se ela chega a dizer isso. Não, né? Eu saiba não. Quero agradecer o Jamais. Essa é coisa rápida, de fato arqueológico, a gente fez as conexões das civilizações japonesa, que tem a questão do Sol, né? Silício, descendente do Sol, foram encontradas submersas pirâmides ao redor do Japão. Tem, se você for na internet, tem imagem, não é montagem mesmo, mas assim, elas são fatos que são bem relevantes, são parecidas com as pirâmides que temos na América, elas são escalonadas, né? Então talvez seja uma coisa que a pessoa precisar, né? As coisas más como elas vão ser levantadas. E ainda hoje tem muita gente procurando a Atlântida, né? Com tecnologia de última geração, né? Interessante. Muita coisa ainda está por vir. Wagner?
Não sei se o Wagner ia falar. Wagner? Você ia falar alguma coisa? Não? Tá. Bom, Dorival, quero agradecer a presença de todos e lembrar que na sexta que vem nós não vamos ter reunião, tá? Feriado, antecede o carnaval, nós não vamos ter reunião. Na sexta, dia 15, a gente vai ter uma palestra sobre a ciência da meditação. Tá? Na sexta-feira, depois da quarta-feira de cinzas. A programação está ali no quadro. Tá? Então, a ciência da meditação, que é o que vai dar origem depois a um curso que a gente vai promover aqui sobre meditação. Bom final de semana, boa noite. Obrigado. Até saiu. Uma pergunta que eu não quis fazer em público, depois eu não estou esperando você fazer. Satisfação. Várias fontes de luz, as Atlânticas, por exemplo, falam livros, ciência, animais, história do mundo. Livros, não